A rivalidade nos bastidores da Fórmula 1 atingiu um novo patamar de intensidade na última quinta-feira, dia 26 de fevereiro, quando o diretor executivo da McLaren, Zac Brown, abriu o jogo sobre a complexa dinâmica que move o circo da velocidade. Brown admitiu publicamente que, apesar de todas as farpas trocadas e das batalhas jurídicas e técnicas recentes, ele torce pelo retorno de Christian Horner ao protagonismo total no comando da Red Bull Racing. Essa declaração não é apenas um gesto de cortesia, mas sim uma análise profunda sobre como a tensão política alimenta o interesse global pelo esporte. Para o dirigente da equipe de Woking, a presença de figuras polarizadoras como Horner é essencial para manter o engajamento dos fãs e o valor comercial da categoria. Brown entende que, sem um antagonista à altura, as vitórias na pista perdem parte de seu brilho narrativo. Essa postura reflete o momento atual da McLaren, que conta com a dupla formada por Lando Norris e Oscar Piastri, consolidando o time como uma das forças dominantes neste início de temporada de 2026. A equipe papaya agora foca em como essa guerra psicológica pode ser convertida em vantagem competitiva dentro do traçado, especialmente quando olhamos para a estabilidade técnica que eles alcançaram. Enquanto Norris e Piastri buscam maximizar o desempenho aerodinâmico de seus carros, a diretoria joga o jogo de xadrez fora das pistas para desestabilizar os rivais de Milton Keynes. Daqui a pouco, eu vou detalhar como essa rivalidade política se traduz nos números financeiros impressionantes que a categoria acaba de divulgar. Mas antes, precisamos mergulhar na parte técnica que justifica por que a McLaren se sente tão confiante em desafiar o status quo da Red Bull e da Ferrari. O desenvolvimento do monoposto de 2026 exige um equilíbrio cirúrgico entre o arrasto aerodinâmico e a eficiência da unidade de potência. Com o novo regulamento técnico em pleno vigor, as equipes estão redescobrindo como gerenciar o fluxo de ar sob o carro para maximizar o efeito solo sem sofrer com o retorno do porpoising, aquele salto desconfortável que prejudicou tantos pilotos no passado. Na McLaren, o foco tem sido o refinamento dos túneis de Venturi e a integração da suspensão dianteira com os dutos de freio para garantir que o ar chegue de forma limpa à traseira do veículo. Isso permite que Lando Norris tenha uma frente muito direta nas entradas de curva, algo fundamental para seu estilo de pilotagem agressivo. Já Oscar Piastri prefere uma traseira mais estável, o que tem gerado discussões interessantes no box sobre o acerto ideal para cada circuito. Essa busca pela perfeição técnica é o que permite a Zac Brown falar com tanta propriedade sobre a concorrência. Ele sabe que tem um equipamento capaz de brigar por vitórias e, por isso, quer enfrentar os melhores em sua melhor forma. Essa confiança da McLaren também se apoia em um sólido desempenho financeiro. Na última quinta-feira, dados oficiais revelaram que a Fórmula 1 como um todo faturou quase 20 bilhões de reais na temporada de 2025, um recorde absoluto que resultou em premiações astronômicas para os times. A Ferrari liderou a arrecadação, beneficiada por sua importância histórica e pela enorme base de tifose ao redor do mundo, o que garante bônus contratuais exclusivos. No entanto, a McLaren não ficou para trás e garantiu o quarto lugar nesse ranking financeiro, o que injetou centenas de milhões de dólares nos cofres de Woking. Esse capital é o que financia a infraestrutura de ponta, como o novo túnel de vento e o simulador de última geração que Norris e Piastri utilizam diariamente. A distribuição desse prêmio recorde é feita com base no campeonato de construtores, mas também leva em conta critérios de audiência e alcance digital. Com o esporte em franca expansão nos Estados Unidos e na Ásia, o valor comercial de cada ponto conquistado no asfalto agora é maior do que nunca. Dentro de alguns minutos, eu vou explicar como a Mercedes está reagindo a uma decisão polêmica da Federação Internacional de Automobilismo sobre os motores. Mas primeiro, é fundamental entendermos como a organização da categoria está vendendo o espetáculo para novas mídias. Um anúncio surpreendente feito na quinta-feira confirmou um acordo inédito entre a Netflix e a Apple TV para o Grande Prêmio do Canadá. As duas gigantes do streaming uniram forças para uma cobertura especial que vai além do tradicional Drive to Survive.
O objetivo é criar uma experiência imersiva, onde os assinantes poderão escolher ângulos de câmera exclusivos, acessar a telemetria em tempo real e ouvir as comunicações de rádio sem filtros durante toda a prova em Montreal. Essa movimentação mostra que a Fórmula 1 não quer ser apenas uma transmissão esportiva, mas sim um produto de entretenimento tecnológico de massa. O Grande Prêmio do Canadá, conhecido por seu traçado desafiador no circuito Gilles Villeneuve, será o laboratório para essa nova forma de assistir às corridas. Isso impacta diretamente como os pilotos se comportam, sabendo que cada palavra dita no calor da batalha será ouvida por milhões de pessoas instantaneamente. Para pilotos como Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari, essa exposição é rotina, mas para os novatos do grid de 2026, como Gabriel Bortoleto na Audi e Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, a pressão aumenta consideravelmente. Bortoleto, inclusive, carrega a expectativa de toda uma nação ao assumir o cockpit da Audi ao lado do experiente Nico Hülkenberg. A equipe alemã, que entra oficialmente na categoria este ano, sabe que o processo de aprendizado será duro. O desenvolvimento da unidade de potência da Audi é um dos grandes mistérios deste ano, e a performance de Gabriel será monitorada de perto por todos os analistas do paddock. Enquanto isso, na Mercedes, George Russell assume o papel de líder veterano para guiar o jovem Antonelli. A dinâmica interna nas garagens será um dos grandes temas desta temporada, especialmente com as mudanças drásticas que o regulamento impôs aos sistemas de recuperação de energia. Falando em Mercedes, a equipe de Brackley minimizou publicamente na última quinta-feira o impacto de uma nova diretiva técnica da Federação Internacional de Automobilismo sobre o mapeamento dos motores. Muitos analistas acreditavam que a mudança poderia prejudicar o desempenho da unidade de potência alemã, que é conhecida por sua eficiência em regimes de alta rotação. No entanto, a diretoria técnica da Mercedes afirmou categoricamente que a decisão não muda absolutamente nada em seu planejamento. Eles alegam que já haviam antecipado essa restrição durante a fase de design no inverno e que o sistema de combustão interna deles foi otimizado para operar dentro desses novos limites sem perder cavalaria. Essa postura de serenidade pode ser um jogo de cena para esconder preocupações reais, ou pode ser um sinal de que a Mercedes realmente encontrou uma solução inovadora para compensar a perda de flexibilidade no mapeamento eletrônico. A questão dos motores em 2026 é central, pois agora 50% da potência vem do sistema elétrico. O desafio de gerenciar a entrega de energia do MGU-K sem esgotar a bateria antes do final das retas longas é o que vai definir quem consegue realizar um undercut bem-sucedido ou quem fica vulnerável a um ataque com o uso da asa móvel, o famoso sistema de redução de arrasto. A Mercedes acredita que sua experiência com tecnologia híbrida em carros de rua lhe dá uma vantagem competitiva nesse aspecto. George Russell e Andrea Kimi Antonelli têm trabalhado intensamente para entender como extrair o máximo desse sistema em condições de corrida, onde o desgaste dos pneus Pirelli também desempenha um papel crucial. Em breve detalharei como a Williams, agora com Carlos Sainz e Alexander Albon, planeja surpreender as gigantes nesse cenário técnico, mas antes precisamos falar sobre a entrada da Cadillac e o destino de pilotos veteranos. A Cadillac chega ao grid ocupando um espaço que era muito aguardado, trazendo Sérgio Pérez e Valtteri Bottas para comandar sua operação inicial. Na última quinta-feira, surgiram rumores de que a integração entre o chassi americano e a unidade de potência está sendo mais rápida do que o esperado. Pérez e Bottas trazem uma bagagem técnica inestimável para uma equipe estreante. O conhecimento de Pérez sobre o gerenciamento de pneus e a precisão de Bottas em voltas de classificação são os pilares sobre os quais a Cadillac quer construir seu legado. No paddock, comenta-se que a equipe pode se tornar uma pedra no sapato da Aston Martin e da Alpine, já nas primeiras etapas do campeonato mundial. A Aston Martin, por sua vez, mantém a consistência com Fernando Alonso e Lance Stroll, apostando na longevidade e na capacidade de desenvolvimento contínuo que o investimento bilionário de Lawrence Stroll proporcionou. No traçado de 2026, cada detalhe conta.
A aerodinâmica ativa, que permite ajustar a inclinação das asas dianteira e traseira durante a volta para reduzir o arrasto em retas e aumentar a pressão aerodinâmica em curvas, é a grande novidade tecnológica. Isso exige uma coordenação perfeita entre o piloto e os engenheiros no box. Se um sensor falhar ou se o acionamento ocorrer com 1/10 de segundo de atraso, o carro pode perder o equilíbrio e causar um acidente grave ou simplesmente resultar em uma perda massiva de tempo por volta. A Ferrari tem se mostrado muito forte nesse quesito, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton reportando uma transição suave entre os modos de baixo e alto arrasto. Hamilton, em sua nova fase vestindo o macacão vermelho, parece ter rejuvenescido. Sua adaptação à cultura da equipe de Maranello foi o assunto mais comentado na última quinta-feira, com relatos de que ele já está influenciando a direção do desenvolvimento para os próximos meses. A Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto, também está em uma fase de reestruturação. A equipe francesa sofreu com problemas de confiabilidade na última temporada e agora tenta provar que sua nova arquitetura de motor é robusta o suficiente para aguentar o calendário exaustivo de 24 corridas. Colapinto, o jovem talento argentino, tem a difícil missão de se provar contra o experiente Gasly. A dinâmica entre eles será vital para que a Alpine consiga subir na tabela do campeonato de construtores e abocanhar uma fatia maior dos 20 bilhões de reais distribuídos pela categoria. Já na Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman formam uma dupla explosiva. Ocon é conhecido por ser um companheiro de equipe difícil, enquanto Bearman é o prodígio da academia Ferrari que quer mostrar serviço para garantir um assento em uma equipe de ponta no futuro. A Racing Bulls, agora com Arvid Lindblad e Liam Lawson, continua sendo o celeiro de talentos para a Red Bull principal. Lawson finalmente recebeu a chance que merecia de forma integral, enquanto Lindblad carrega o peso de ser a nova promessa do programa de jovens pilotos de Helmut Marko. Eles correm sabendo que qualquer erro pode ser fatal para suas carreiras, mas também cientes de que um pódio ou uma vitória inesperada pode catapultá-los para o lugar de Max Verstappen ou Isack Hadjar no futuro. Verstappen, o atual campeão, continua sendo o homem a ser batido. Mesmo com as mudanças na liderança política da Red Bull mencionadas por Zac Brown, o desempenho de Max no asfalto permanece impecável. Ele consegue extrair centésimos de segundo em setores onde outros pilotos apenas tentam sobreviver. Voltando à questão financeira e técnica, a implementação do teto de gastos continua sendo o maior desafio administrativo para as equipes. Com o aumento da premiação recorde, a tentação de gastar mais em pesquisa e desenvolvimento é enorme, mas a fiscalização da Federação Internacional de Automobilismo está mais rigorosa do que nunca. A Ferrari, apesar de ser a que mais fatura, precisa operar dentro dos mesmos limites que a Williams ou a Haas. Isso equilibra o grid e garante que o sucesso dependa mais da inteligência dos engenheiros do que apenas do tamanho da conta bancária. O uso de inteligência artificial na simulação de fluidodinâmica computacional tornou-se a ferramenta mais valiosa no paddock. Equipes que conseguem processar dados de telemetria mais rapidamente ganham uma vantagem preciosa para ajustar o setup entre o primeiro treino livre e a classificação de sábado. A tecnologia dos combustíveis sustentáveis também é um ponto de destaque neste ano. A Fórmula 1 assumiu o compromisso de ser carbono zero e os combustíveis de 2026 são 100% sintéticos. Isso mudou a forma como a combustão ocorre dentro dos cilindros, exigindo novas ligas metálicas para resistir a diferentes pressões e temperaturas. A Mercedes afirmou que sua unidade de potência lidou muito bem com essa transição, mas há rumores de que a Honda, fornecedora da Aston Martin, encontrou uma fórmula química que gera uma explosão mais eficiente, dando a Fernando Alonso uma velocidade final superior nas retas. Essa guerra química nos laboratórios é tão intensa quanto a batalha nas pistas. O cenário para o restante da temporada é de total incerteza, o que é maravilhoso para quem ama o esporte. A mistura de veteranos consagrados como Hamilton e Alonso com jovens famintos como Bortoleto e Antonelli cria uma narrativa rica e imprevisível. O acordo entre Netflix e Apple TV para o Grande Prêmio do Canadá
apenas reforça que o mundo está de olho em cada curva deste campeonato. A rivalidade entre Zac Brown e a cúpula da Red Bull continuará alimentando as manchetes, enquanto os engenheiros tentam decifrar os segredos da aerodinâmica ativa e das novas unidades de potência. Cada quilômetro percorrido, cada pit stop realizado em menos de 2 segundos e cada estratégia de undercut bem-sucedida será crucial para definir quem levantará o troféu no final do ano. Para não perder nenhum detalhe dessa temporada histórica e acompanhar todas as análises técnicas das atualizações que as equipes trazem para cada grande prêmio, inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, desde as movimentações financeiras bilionárias até os segredos mais bem guardados da telemetria das grandes escuderias. Ative as notificações e faça parte da maior comunidade de apaixonados por automobilismo no YouTube.